Gravando. Gravando, estamos no ar? É isso. Mais um episódio do Cafugo Talks. Seja muito bem-vindo, eu sou Marcelo Bombarda e essa aqui é a Cafugo Filmes, nossa produtora. Comigo aqui, Lucas Rocha, Lucas Ribeiro. Todas as facetas possíveis. Todas as facetas possíveis. Nosso coordenador de pós aqui e meu parceiro de muitos anos. Boa noite, cara. Boa noite. O que manda hoje, meu querido? Eu não mando nada, eu peço com gentileza. Ô, louco. Falo isso no set toda hora. Quem já esteve no set comigo sabe muito bem. Cara, vamos falar de institucional hoje. Maravilhoso. Filmes institucionais que podem ser de diversos tamanhos, né? Sim. Desde institucional de um escritório pequenininho até um mega filme de uma empresa grande, transnacional. Já fizemos de todo tamanho, né, Já cara? fizemos todos os tamanhos institucionais. Agora, a pergunta que fica no ar que eu quero lançar pra você. Pra mim, Pra você. fico honrado. Por que gravar um institucional? Por quê? Por quê? Cara, pra você passar de maneira clara, com calma, porque não é... É diferente. O institucional demanda tempo de atenção de quem está assistindo. Então, quem vai consumir o institucional, ele vai parar para dar atenção para aqueles 5, 7, 10 minutos de filme, às vezes, que ele vai ter ali, que ele de fato ele quer conhecer a empresa. Né? Não é um filme de Instagram, por exemplo, que você quer milhões de visualizações e é um conteúdo rápido e é direto e é não sei o quê. Não é isso. O institucional como você tem esse tempo de tela ali, que a pessoa vai estar presa naquele vídeo, é o tempo para a empresa passar os valores, passar a sua história, passar talvez uma visão de futuro sobre a empresa ou o mundo. Né? Então é um tempo para a empresa falar dela como ela quer falar. Né? A empresa por ela, vamos dizer assim. Eu acho que enquanto você estava falando, me veio assim uma luz que, tipo... enquanto consumidor, eu prefiro comprar de um site, se eu estou em dúvida entre dois canais de venda, eu prefiro comprar entre um canal que tem Instagram e site do que comprar de um canal que tenha só o Instagram. Porque claro. O site me passa uma credibilidade muito maior. Aquela empresa existe. Sim, tá ali, né? Ela tá ali. Exato. Aonde? Num servidor do Google, em algum lugar perdido no mundo. Mas ela existe. Alguém fez aquele site, ela está ali. Tem os valores, tem os objetivos, tem muita coisa no site. Nossos pais já falariam. Eu vou comprar no site se o site tiver uma loja. Exatamente. Mas eu acho que o institucional, talvez, dentro disso que você estava falando, ele vem para isso, né? Ele vem para trazer um corpo para os valores da empresa de uma forma muito mais palatável do que você ficar lendo sobre nós e não sei o que, não sei o que lá. Claro, porque vamos falar de serviço, por exemplo. Ao invés de vender um produto físico, vou falar de serviço. Exemplo, um escritório de advocacia. Exemplo, tá? Mas você pode ali no institucional mostrar a história daquilo ali. Então, mostrando a história, você mostra credibilidade, você valida várias coisas. Tantos anos de história, começou com tal pessoa, fizemos tal caso importante, às vezes um caso midiático, né? Exemplo, né? Escritório de advocacia, mas isso vale para qualquer serviço. Claro. O que já foi feito pela, talvez, uma comunidade, né? Por aquela cidade. Um exemplo bom disso é o job que a gente fez para a Zurich Seguros, né? Exato. Que eles queriam contratar um institucional só para falar sobre o terceiro setor e como que a Zurich impactava a comunidade na qual ela estava inserida. Sim, né? Você mostra o valor de marca ali, você mostra como a marca é boa, como a marca, os valores da marca, o que ela pretende fazer de bem para o mundo, né? Então você não está vendendo um produto ali, um serviço direto, você está vendendo o ideal de uma marca. Né, que é muito diferente. E numa dessa a gente já fez institucionais para clientes. Não, esse é um cliente estrangeiro, mas já fizemos para outros, né, inclusive. Sim. Falando de reflorestamento, falando sobre auxílio no terceiro setor, enfim, diversas. A gente fez do Instituto Butantan. Instituto Butantan foi muito bacana. Foi durante a pandemia. Durante a pandemia. Foi o primeiro filme feito em São Paulo na pandemia. E foi um institucional para falar do prédio de produção de vacinas. Né? Então era um filme muito importante para atrair investidores para o projeto do Instituto Butantan. Enfim, foi muito importante na época. Né? E acho que tem uma palavra-chave que você citou aí agora, que é investidores, né? Uhum. Acho que quando você chega para um investidor e você tem um institucional sólido, bem construído, com uma narrativa que transmite os seus valores, os seus objetivos com muita clareza, a sua chance de conseguir cair em bons olhos dos seus investidores é muito grande, né? Porque você tem ali, de uma maneira completamente palatável, aquilo onde ele vai poder aportar e por que ele vai aportar nesta empresa e não em outra, né?
Qual que é a sua visão sobre a relação entre investidores e institucional? Cara, é a propaganda para o investidor, né? Justamente. É a publicidade para o investidor. Porque o institucional... Recentemente fizemos um institucional para uma... Não vou citar nomes aqui porque tá correndo ainda o job, né? Mas uma empresa envolvida com futebol. E o filme que a gente fez é um filme institucional, quase um documentário. E ele foi produzido. O ideal dele era para ser transmitido durante um jantar com os investidores. Para mostrar para os investidores o que foi feito nos últimos 3 anos e meio de projeto, onde que estamos, né, e onde o projeto quer chegar. Então, assim, é de vital importância, porque você mostra de maneira resumida todos os valores, todas as conquistas de um projeto ou de uma empresa e ponto de partida, status atual e planos para o futuro, né? Perfeito. Então, assim, é a propaganda, é a publicidade para um investidor. E pensando nisso, assim, né? Qual que seria realmente a diferença entre um institucional e um documentário, né? Porque o documentário, ele vai trazer, talvez num tempo mais longo, uma exposição maior de tudo que está acontecendo dentro de uma empresa, né? Porque você já fez alguns documentários institucionais nesse sentido, claro, né? E a gente fez junto, inclusive, por exemplo, um da Lacta, que foi produzido um tempo atrás, né? Sobre o trajeto do cacau. Ah, é verdade. Né? É verdade, não lembrava. Fizemos, não lembrava desse. Não lembrava, não. Foi bacana, né? Foi Foram, bom. acho que 5 episódios de 15 minutos, mais ou menos, se eu não me engano. Mais ou menos isso. Né? Mostrando a trajetória do cacau, como que isso impactava nos trabalhadores locais, nas pequenas produções de cacau, né? Mas é muito interessante fazer esse tipo de trabalho, porque você não só passa uma mensagem de como é o impacto socioambiental naquele espaço, como quando filmado, esse do cacau eu não estava em loco, mas estive num da Steel, filmamos, a empresa alemã de ferramentas, né? Sobre reflorestamento. Você não só passa a mensagem de como acontece o impacto socioambiental, como você vê isso acontecendo. Você está lá em loco, você vê. É muito interessante de filmar um produto desse. Né? E isso que você comentou, qual que é a diferença? Cara, a diferença é o tempo de tela que você tem para apresentar a sua mensagem. Né? Eu acho, inclusive, que o institucional ele é mais desafiador porque você tem menos tempo de tela. Isso quando é feito, né, com esse olhar, né? Isso claro. Quando ele é feito com um olhar narrativo, isso quando ele é feito com um olhar de contagiar as pessoas que estão assistindo, porque o institucional pode ser só um institucional, ele pode ser simplesmente um slideshow cheio de dados. Sim, mas sim. assim... Que é chato. Não... É chato, não é palatável. Né? Não atrai público nenhum. Né? Então, assim, eu vejo a diferença, né, entre esse olhar institucional com um olhar um pouco mais artístico, com cuidado estético, contra por exemplo, me lembra aquele professor que lê o livro na sala de aula, né? O cara senta lá e começa a ler o livro pra você, assim, fala, exatamente. Quem que presta atenção nisso daí? Se o cara já vem com intervenções, se ele faz perguntas e tal, e torna a coisa mais dinâmica, isso se torna muito mais agradável para quem tá consumindo o conteúdo, né? Claro, e o institucional em tamanho de documentário, ou documentário como institucional, ele pode ser uma grande ferramenta de um setor todo, sim, né? Pra vender uma ideia nova, né? Claro. Inclusive a ideia de um consumo de um produto ou como um tal produto pode talvez fazer mal para o consumidor, né? Sim. E se você tem a atenção do seu público, quando você tem institucional, porque a pessoa se dispôs a consumir aquele conteúdo por 7 minutos para conhecer a empresa, quando a pessoa se dispõe a consumir um documentário, a atenção é maior ainda. Com certeza. Porque vai passar 2 horas ali na frente. Sim, o investimento emocional do espectador é muito maior. Né? Demais. É total, né? Total. É total. E é muito divertido de fazer também, inclusive. Sim. Muito importante e também. Seja um documentário seriado, como você citou da Lacta, seja um documentário em formato de longa, né? De uma hora e meia. Telefilme. Um telefilme. O documentário mais extenso, quando é uma empresa muito grande, ela tem como fazer essa distribuição em plataformas de streaming, grandes plataformas, é muito interessante. Mas se é uma empresa menor, talvez o seriado seja mais interessante. Porque você consegue divulgar isso via web, internet, redes sociais, de maneira muito mais fácil. Sim. Né? E, inclusive,
né, hoje gerando cortes e tudo mais, você distribui isso aí melhor, você ramifica mais o teu... Você consegue usar melhor a sua plataforma Omnichannel, né? Para conseguir uma transmídia, conseguir talvez furar aí as suas bolhas do seu mercado, né? Exatamente, exatamente. É verdade. É isso. Mais alguma coisa de documentários? De institucionais documentários? De institucionais documentários? Acho que não, né? Acho que não. Beleza. Pessoal, é isso por hoje. Muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Quer saber mais sobre produção de conteúdo? Entra lá, www.cafugo.com.br. A gente vai ter um prazer enorme em te responder e te atender, tá bom? Tem todo o formulário de contato, telefone, e-mail. Muito obrigado, até a próxima.